A terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as semanas nos canais do Protagonismo Cidadão, às segundas-feiras, né, às 20 horas, você nos vê aqui, sempre transmitido com um tema importante para a nossa região. E nessa semana nós vamos falar no painel de inovação e tecnologia, não vamos falar de computadores, de microchip, nem de corrida espacial, nós vamos falar sobre comunicação social e os seus impactos na cidadania. E é por esta razão que eu estou recebendo, estou sozinho, não estou com a Lúcia Helena, nem com nenhum comentarista, e vou aproveitar o tempo que nós vamos ter aqui para conhecer um pouco mais do comunicador, jornalista, radialista, Santiago Pérez. Santiago, muito obrigado por estar no estúdio conosco, participando do Protagonismo Regional, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, viu, Sérgio? Parabéns pelo programa, é um programa que agrega muito, né, os assuntos da nossa região e que é sempre de fundamental importância, né? Santos está antenado e sempre acompanhando aí a transformação do mundo e com profissionais como você também, né? Fico muito feliz de estar aqui e muito obrigado pelo convite. O problema é que você vai me colocar numa situação difícil aqui, porque você é profissional, eu estou aqui apenas embaçando, né? Não está não, não está não. Não está não, Sérgio. Estou aqui passando o tempo, aí eu vou entrevistar um profissional, jornalista, locutor profissional. Mas vamos lá, Santiago, fala um pouquinho da tua trajetória, para quem nos acompanha, para saber um pouquinho mais. Quem é o Santiago Pérez? Santiago Pérez é um cara nascido em Santos, criado no bairro do Marapé, ali na João Caetano, perto do Morro, né? Onde eu vivi minha infância, ali na Pedreira, quando tínhamos a Pedreira, jogando bola na rua, jogando taco, né? Uma criança normal. Em vez em quando ia buscar a bola dentro do canal da Moura Ribeiro, né? Porque sempre estava ali pelas imediações. E uma criança muito feliz. Naquela época era o quê? Você nasceu em que ano, Santiago? 67. Então eu passei pelo contexto militar, né? Mas como criança. Eu acompanhava muito meu avô, meu pai, meus avós, no caso, né? Como era aquela formação da família, como eram os valores, né, familiares, como era o patriotismo, coisa que a gente fala hoje, né? Que voltamos a falar hoje, mas hoje o mundo é mais aberto, né? Mais democrático, então cabem outras ideias também, né? Eu acho que é uma questão da gente só acertar qual a dosagem de cada uma para a gente ter uma democracia perfeita, como a gente sempre sonhou, né, Sérgio? E acabei crescendo no bairro, mudei para o interior, fiquei em Águas de Lindóia, né, morando em Águas de Lindóia, eu sozinho, meus pais sempre continuaram aqui, e lá eu importei a minha mulher, né? A minha esposa é de lá, casada comigo. Eu tenho os meus filhos, né? Sou pai de 5 filhos e, graças a Deus, todos criados. E agora eu posso curtir um pouquinho a minha vida e, ao mesmo tempo, dentro dessa esfera aí da comunicação. Eu comecei em 89 no rádio, no interior de São Paulo, e onde eu vim trabalhar em Santos por uma coincidência, né? A convite do Sérgio Rigg, filho do Gastone Rigg, que me ouviu numa rádio lá no interior, gostou, e acabou me convidando para vir trabalhar em Santos, na Rádio Enseada. E naquele contexto ele falou, poxa, eu estou com uma outra rádio, uma rádio nova, a Serra do Mar,
em Cubatão, eu acho que você tem mais a cara da Serra do Mar. E ali foi onde eu comecei a construir essa comunicação mais próxima, né? Aquela comunicação de companhia, e trabalhei 22 anos na Tribuna também, e agora estou nessa seara, vamos dizer assim, política, né? Vamos ver o que acontece. É interessante porque quem trabalha com comunicação, ou por intuição, ou por convicção, ou até por formação, digamos assim, acaba convivendo com essa mística de como a gente influencia, né? E o nosso tema aqui hoje é os impactos na cidadania, como que as pessoas acabam, de certa forma, sendo influenciadas pelos comunicadores, né? Como é que você... quando que você começou a perceber esse poder de influência que a gente exerce na vida das pessoas ao longo da tua trajetória? Quando isso ficou mais claro para você? Olha, eu acho que isso, Sérgio, já vem de um bom tempo, né? Do tempo dos meus avós, da minha família, que o meu tio era radialista também, né, no caso. Mas essa influência vem do rádio AM, né? Na época, aquele rádio que era comunicação raiz, né? O Eli Correia, que está aí até hoje. Na época era o Paulo Barbosa, né? O Barros de Alencar, tinham tantos nomes, né? Eu me lembrei de uma coisa agora, Santiago, que ainda da minha adolescência, tinha um programa, não sei se você lembra disso, acho que era na Rádio A Tribuna, que eles tinham um quadro chamado Paquera na Praia. O pessoal ia na cultura. Era na cultura. O pessoal ia lá, rapaz, Paquera na Praia. Paquera na Praia. Cara, eu não consigo imaginar um negócio desse hoje em dia com rede social, né? Como é que hoje eu a acho rádio que fazia. Paquera na Praia, o cara aí lançava o horário, o pessoal ia pra lá, né? Concentrava o pessoal. Era sábado à noite, né? Isso. Aí um locutor ficava ali em frente ao Sevilha. Aí, e o pessoal ia lá até para ver como é que era o locutor, a cara dele, porque o pessoal conhecia, tinha aquela, né? Eu via tanto a rádio, tinha... o Emílio Surita, que está na Jovem Pan hoje, a Mônica Venerable, que estava recentemente aqui na rádio do Mussi, eu cresci ouvindo, a época que o Emílio chamava ela de Moniquinha, eles eram ainda bem mais jovens, eu era adolescente, então pra gente ver, né? Moniquinha e tal, eu cresci ouvindo tudo aquilo ali, depois ela veio para cá trabalhar na rádio do Mussi. Mas enfim, acabei te cortando. Eu vi como isso faz parte do imaginário das pessoas e como é que constrói, inclusive, as rotinas, né? E aquela pessoa, né, no caso o radialista, ele começa a fazer parte da família. Exatamente. E por incrível que pareça, a pessoa que é o teu ouvinte, aquele mais regular, assíduo, ele também começa a fazer parte da tua vida, né? Num determinado momento, existem os encontros, existem aquelas ligações diárias, aquele bom dia. Todo dia mensagem, participando ali, até ajudando até na rota das pautas. E até hoje acontece isso, de ter aqueles, no caso hoje, telespectadores, né? E até ouvintes também, que sempre estão lá conosco, né? Então, eu acho isso, dando aquela opinião. Hoje até de uma forma mais rápida, porque naquela época você tinha que ligar, né? Para a rádio. Eu tenho aqui, por exemplo, linha, né? Aqui no programa eu tenho um que segue a gente toda semana, que é o Marcos Romano, um abraço pro Marcão, só que ele é de São Paulo. Bacana. E ele acompanha o programa Protagonismo Regional em Debate todas as segundas-feiras, a gente manda o link nos grupos e já estou lá. Então, Marco, realmente é uma honra ter a audiência dele sempre com a gente aqui, mas isso que você falou é verdade, você até se acostuma, quando aquele cara não manda a mensagem, o que aconteceu? Some, né? Quando a pessoa some, depois fica sabendo que estava doente, exatamente. Ou então mudou de cidade, né? E hoje está mais fácil, até a pessoa que muda de cidade ou até de país, você consegue manter o contato, mas naquela época eu não conseguia, né? Como é que você se sente, assim, de certa forma, sendo uma figura que acaba influenciando os outros? O que isso fala para a tua personalidade, para o teu ego, para o teu caráter? Como é que você se vê? Eu me sinto, Sérgio, muito realizado, né, de poder ter essa oportunidade, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo tem um grau de responsabilidade muito grande, porque você acaba sendo referência de alguém que você nem conhece muitas vezes, mas pelo que você fala, ou pela sua posição, que nem eu tenho as mensagens do dia que eu fazia na Tribuna, é uma coisa que eu mantenho até hoje nas minhas redes sociais, a pedido desses ouvintes. Então, quer dizer, você vê lá o nível de curtição é alto. Então, quer dizer, é algo que você criou e que não pode deixar, porque aquilo lá faz parte da vida de muita gente, para que você, de repente, possa mandar uma palavra de amor, uma palavra de carinho, e vai saber se é a única palavra de amor e de carinho que essa pessoa recebe durante o dia, qual o problema que ela possa estar passando ou não, né? Então, quer dizer, porque a vida é feita é muito oscilante, né? Um dia você está bem, outro dia você está mal,
Mas o bacana é que até hoje eu consigo prestar esse serviço, vamos dizer assim. Então eu me sinto muito realizado com tudo isso. Bacana. E agora indo um pouquinho para a questão cultural, né? A gente falou que existia algumas... nós vivíamos uma sociedade muito diferente do que a gente vive hoje. É difícil até de explicar para a molecada que está chegando aí como era o mundo, porque eles ficam perguntando como é que fazia sem internet, né? Não tinha internet, não tinha celular, como é que fazia, né? Hoje a gente fala, como é que eles fazem com a internet mesmo? Imagina que você deve ter namorado no orelhão com ficha, com a tua esposa ou não, né? Deve ter ligado, ia com o saco de ficha e ficava ali. Então, ela era telefonista, inclusive. Era telefonista. É que ela está aqui no estúdio, a gente está acompanhando aqui, né? E interessante, porque imagina explicar para um jovem o que era ele ficar com a namorada na esquina e ter a fila no orelhão ainda, né, para alguém conversar, e como é que o mundo está dinâmico hoje. E mesmo com todas essas mudanças, hoje a internet, de certa forma, ela substitui bastante um pouco do papel do rádio, até da TV, e muita gente ainda, de certa forma, se sente vinculado a algumas figuras, influenciadores de mídias sociais, né, esses canais eletrônicos. E no aspecto cultural, eu queria entrar um pouco mais nisso, Santiago. Existe algum fato que você destacaria da diferença daquela época para hoje, considerando que a gente ainda exerce muita influência, quando digo a gente, os comunicadores, né? Ainda exerce muita influência. Como você faria essa divisão? Como você destacaria esses modelos de influência do passado, daquela época para agora? Bom, no passado, tenho certeza, né? A pessoa era responsabilizada, né, por qualquer ato que ela... Como um jornalista, por exemplo. Eu que sou um jornalista. Na época dos anos 80, 90, se eu falasse alguma besteira, alguma coisa que de repente fosse uma fake news, né, vamos dizer assim, uma fake news, eu era punido, né? Por ter proferido uma mentira. Então isso aí era inadmissível. E você era um formador de opinião, como muitos hoje. E hoje eu acho que a falta de controle é que naquela época tinha 1 ou 2 canais, né? Até rádios eram bem mais reduzidas, não existia internet, então era mais fácil de fiscalizar. Agora hoje não, hoje essa questão da responsabilidade, ela fica muito subjetiva. Você não pode, como você vai punir um influencer por ter proferido uma fake news, né? Até quando pega muito, como foi o caso até de uma senhora que faleceu dia desse por um procedimento estético, né, vindo de um canal de uma influencer de estética, então ela foi punida, vamos dizer assim, mas a pessoa morreu. Então, quer dizer, na nossa época não chegaria a esse ponto, né, vamos dizer. Você é favorável, então, à regulação das redes, é isso? Olha, eu não sou favorável à regulação das redes, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem muita... Eu não vou dizer fake news, porque fake news é algo que foi elaborado agora e a gente não tem a dimensão do que é uma fake news. Mas muita mentira está sendo contada nas redes sociais. E hoje, o próprio povo, ele sabe quando é mentira ou quando não é. Ou quando ele desconfia que seja uma mentira. E eu não sei que grau que seria essa regulação. Viria da onde? Do governo? O governo vai regular? Quer dizer, é algo fora o governo, não governamental, mas também qual a responsabilidade que tem esse órgão. Então, quer dizer, eu não sei qual que seria o critério, mas a regulamentação das redes, eu acho que não, acho que teria que ter uma educação, porque hoje o Código Civil é muito claro, né? Você pode processar qualquer pessoa que você acha que esteja mentindo. Então, acho que a lei já existe, né? Agora, a lei não está sendo aplicada, como em muitos casos, né? Como a gente vê no caso da maconha, um exemplo. É crime ou não é? Se é droga, é crime, né? Não é uma droga regulamentada, então é crime. Então, como é que pode ter aquela mão na cabeça? Não é um crime, não venha a ser um crime. Quer dizer, é isso que dá aquela confusão. Pô, mas é ou não é? Não existe o meio termo. A lei existe o meio termo na lei? Eu acho que não. Então, acho que é isso que está confundindo muito, viu, Sérgio? Então, essa regulação, ela vem lá atrás. O que está aqui na frente é outra coisa. Não é para ser regulamentado, né, no caso, como eles estão querendo. Então, vamos lá. De certa forma, você entende que nós vamos aperfeiçoar os mecanismos de punição já temos, para né? quem que já existem, para que as pessoas se sintam inibidas a
praticar crimes na internet. E elas falam, bom, eu tenho que procurar falar a verdade para não correr risco de ter uma punição. Quer um exemplo prático? Como é que eu posso jogar num cassino online se aqui no Brasil o jogo é proibido e eu estou em território brasileiro? Então, quer dizer, é uma falta de controle que, de repente, não é do jogador e nem do cassino, é da rede, né? Como é que vai filtrar isso? Eu acho que o mecanismo está aí, né? Pô, tem um cassino que fica lá nas Ilhas Caimã, não sei qual o domínio deles, que você joga, aposta, o dinheiro vai, você recebe o dinheiro e dentro do país o jogo não é regulamentado, é proibido. Então como é que as pessoas jogam? Como é que pode ter os bets da vida? Como é que pode ter a Mega Sena, que é do governo? Ou é proibido ou não é. Então acho que esse meio proibido é o que dá justamente essa distorção, né, na cabeça da população. Talvez um pouco também dessa... Você está falando, na verdade, a hipocrisia que acabou se estabelecendo no país, acho que fez, inclusive, foi responsável por essa onda toda, né, de extremismos, porque quando você se sente numa sociedade hipócrita, falsa, então as pessoas começam a querer, enfim, assumir comportamentos mais extremos para marcar posição, né? Falar, eu não sou hipócrita, eu sou assim, e a gente acaba perdendo até um pouquinho da nossa, digamos assim, a compostura, um pouquinho da urbanidade, né? Mas nessa linha da cultura que eu estava conversando com você, sobre a importância do comunicador, da comunicação, como formador de opinião, você destacou que essa questão da punição das mentiras colocadas hoje é uma diferença grande em relação àquela época. Naquela época. Nós éramos era mais fácil de controlar, né? Para hoje. 4 canais de televisão do que... Quantos canais temos hoje? Nós nem sabemos, né? Hoje é uma infinidade, né? E muita gente se comunicando e falando. Qual é o caminho que nós estamos seguindo? Você entende que a gente está conseguindo utilizar todos esses canais, toda essa parafernália, todo esse aparato de comunicação para melhorar o acesso à informação, ou a gente está ainda navegando muito na periferia ou em coisas superficiais? Olha, Sérgio, é uma coisa muito complexa nessa sua pergunta, mas é de fundamental importância. Eu acho que tudo isso tem que começar na educação. É o que a gente sempre fala. Todo mundo pede mais educação, todo mundo pede mais saúde e mais segurança, em qualquer eleição. E é justamente nisso que nós não somos atendidos. Hoje temos uma educação deficiente, nós temos uma segurança deficiente e uma saúde deficiente. Então, o governo, né, no caso, o órgão governamental, não consegue sustentar os 3 pilares que a população pede. Então, para mim, já começa... Saúde e segurança. Já começa falido. Porque, poxa, se o povo está pedindo e o povo está pagando e não está tendo retorno, tem alguma coisa errada. E claro que tudo isso transforma o conceito de sociedade. Se vem uma bagunça dessa já do governo, como é que a sociedade vai se organizar? Mas a gente sabe cobrar, Santiago? Você entende que a gente consegue fazer cobrança na medida correta, efetiva para quem está no poder? Olha, o brasileiro agora ele que está começando a, vamos dizer assim, nós somos um país que temos 500 anos perto de uma Europa que tem 3.000, 4.000 anos, né? Dependendo do lugar. Então a gente está aprendendo ainda nessa questão de democracia. Nós não entendemos o que é uma democracia ou o que é viver numa sociedade de uma forma... livre. Livre, exato, essa é a palavra. A libertinagem, hoje ela sobrepõe a liberdade, essa que é a verdade. Nós temos todo o direito de termos todos as nossas vontades expostas, né? Mas eu acho que a primeira regra que tem que ser, eu acho que a única, é o respeito a outra pessoa. Hoje, por exemplo, você ganha as coisas na imposição. Hoje você pode ver que tudo é colocado na imposição. Então vai por goela abaixo, né? A questão da escolaridade, que tem que ser uma para todo mundo. Como quando fomos falar em escola militar, né, cívico-militar, já vem outro problema. Quer dizer, poxa, mas por que não pode ter escola cívico e militar se existe o ITA? Há quantos anos existe o ITA? Uma escola de tecnologia militar, o ITA, né, que faz fila para entrar. Então, quer dizer, vai ter que tirar o ITA também? Então, eu acho que é nessa ordem do respeito que é o que está faltando entre as pessoas. Pô, se o cara gosta do azul, por que eu tenho que fazer ele gostar do branco? É o que está acontecendo, né? Então, é o respeito que não se tem
entre os gostos, entre as pessoas, entre as etnias, vamos dizer assim. Saúde, segurança e educação. A gente falou bastante de educação, mas a comunicação ela acaba sendo muito importante também nos aspectos da segurança, quando as pessoas começam a entender as dinâmicas da violência, medidas que podem ajudar muito na prevenção. Eu venho da área da segurança, fiz muita palestra para explicar para as pessoas como é que elas podem assumir comportamentos diferentes que podem ajudar muito na prevenção. Mas, por outro lado, a comunicação também, para ter like, audiência, muitas vezes também explora o sensacionalismo de uma maneira um pouco perversa, né? Como é que você enxerga tudo isso? Falou perfeitamente, Sérgio. Eu acho que é tudo por a troca de um engajamento, né? Hoje a gente está cansado de ver acidentes acontecendo. As pessoas estão ficando um pouco neuróticas, não estão? Você não acha? Porque está criando uma paranoia na sociedade, com medo de o tempo todo você vai ser vítima de violência. Exato. E quando acontece, tem mais gente filmando do que socorrendo. Exatamente. É o que está acontecendo hoje. Tristíssimo. E a gente não está se policiando. E a questão do respeito entra nisso também. Porque da forma como eu fui criado, que você foi criado, que a nossa geração foi criada, e não está sendo passado isso para gerações atuais, é a questão do respeito. Poxa, se eu vejo uma senhora caindo na rua, mesmo eu tendo meu celular, eu não vou puxar o meu celular e começar a filmar ela caindo na rua, ou ela se debatendo no chão. Eu vou lá socorrer. Né? Hoje não, hoje as pessoas mais tiram o celular para filmar do que para socorrer. E são seres humanos, né? São pessoas. E hoje não existe essa troca, né? As pessoas estão ficando mais frias, pelo que eu vejo, viu, Sérgio? Então, como você perguntou, daqui para frente, eu não espero muita coisa se não acontecer algo que realmente organiza, né? Que organiza, como foi feito lá atrás, na época do catolicismo, né? Que era necessário, senão ia todo mundo debandar, cada um ia impor a sua lei e não ia ter uma ordem, né? Eu acho que a palavra é ordem. E hoje a gente está meio que perdendo essa postura. E quais os riscos que a gente corre se prevalecer essa lógica, né, essa tendência? A gente regride, né? Nós estamos regredindo de uma forma tecnológica, vamos dizer assim. Hoje está tudo praticamente já começando a ficar na mão de uma inteligência artificial. Hoje tem fila, o Elon Musk parece que lançou lá um chip no cérebro, né? Tem fila de pessoas querendo implantar esse chip, mesmo sendo algo que não tem uma segurança, né? Ainda é um protótipo, né? Uma pesquisa. Então você vê que o próprio ser humano, ele não está dando valor à própria vida, né? Muitas vezes. Então é a questão da religiosidade, a questão do amor mesmo, né, Sérgio? Na saúde, a coisa pode seguir a mesma lógica, né, Santiago? A gente pode, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a prevenir doenças, se alimentar melhor, assumir hábitos saudáveis e também, ao mesmo tempo, criar uma paranoia e criar um monte de médico da internet que entende de tudo e aí transformar o dia a dia das pessoas num caos. É o que a gente está fazendo hoje, né? Eu acho que o próprio conceito da medicina já mudou muito, né, Sérgio? A questão do médico da família, eu acho que são poucos, né? Hoje, você vê que é uma coisa muito mais profissional, né? Uma coisa mais mecanizada. Se a gente falar de saúde hoje, quem tem dinheiro se salva, quem não tem não se salva. Depende do plano de saúde, né? Se salva mesmo, essa que é a verdade. Então a gente está deixando muito aquém a questão da própria ciência, né? Da própria ciência. Hoje a gente não está acompanhando como deveria, desculpa, e até ao mesmo tempo colocando a serviço da população, né? Como deveria também. Então cada um para si, que dá até medo em questão da saúde, nesse conceito que você falou. Você falou de inteligência artificial. Eu confesso que eu tenho estudado muito esse assunto, tenho lido bastante a respeito, e eu já ouvi gente falar, inclusive, que as próprias redes sociais estão em risco e que em pouco tempo ninguém vai saber se está interagindo com uma IA
no celular ou se está interagindo com o próprio titular daquela rede, né? E que uma das poucas coisas que ainda não há previsão para substituição humana na rede social são os canais do YouTube, as transmissões de longa duração, que é o que a IA ainda não consegue fazer. Falta repertório, falta capacidade de memória, falta, enfim, informação para ela poder travar um diálogo muito longo. Isso ainda está meio que protegido, as pessoas, né, os especialistas falam. Por pouco tempo, né? Imagina. Ninguém sabe, mas dizem que Instagram já há tecnologia suficiente, o YouTube, Instagram, Facebook, já tem muita gente, acho que o TikTok, usando IA. Então você está lá seguindo alguém que esse alguém que não está lá. Está tendo engajamento, né? E com engajamento. Tendo engajamento. Que é o que faziam os robôs antigamente, agora fazem as inteligências artificiais. E de uma forma que você vê, fica perfeito, né? Dependendo de como é feito. No vídeo, estão fazendo vídeo, tal sorte que coloca, né, monta o rosto da pessoa no cara. Coloca lá o Sérgio com a voz do Sérgio falando. E muita gente está aí se matando na internet, achando que aquilo aconteceu e é uma IA. Exatamente. Que loucura. Inclusive essa questão da inteligência artificial, até acho que é um desses pesquisadores, nesse conceito de desenvolvimento, ele ficou conversando com a inteligência artificial, só ele e a inteligência artificial, e ficou passando lá dias, semanas, para saber onde é que regulava melhor aqui, regulava melhor ali, e colocou todo o vocabulário dentro dela. E ele passou um bom tempo conversando para fazer esse desenvolvimento. E quando ele voltou para o nosso mundo, vamos dizer assim, para conversar com uma pessoa normal, ele achou estranho conversar com uma pessoa normal, porque não tinha tanto argumento quanto a inteligência artificial. Então é algo que chama atenção. O que os filmes sempre nos mostraram, já há muitos anos, e já mostram, é uma coisa que parece que vai acontecer. Ou seja, as pessoas... já está acontecendo, né? As pessoas estão se robotizando, né, cada vez mais. Então acho que essa é a linha que a gente tem que saber, onde passa e onde não passa. Porque se passar, robotiza. E se não passar, eu acho que a gente ainda tem alguma chance, né, de um desenvolvimento social, vamos dizer assim. Porque imagine você, a inteligência artificial, abraçando uma sociedade. Hoje no direito já existe isso, né? Algumas peças jurídicas já são julgadas por inteligência artificial. E parece que vem dando muito certo. A própria telemedicina está usando isso, a área de educação. Tem gente dando aula com o professor até que já morreu. Exato. Então, quer dizer, a gente está se robotizando. E a gente não está notando o que está acontecendo. É legal a tecnologia? Claro que é. Mas dentro de uma educação, né? É mais ou menos isso. Eu tenho dito muito, Santiago, que com todo o aparato tecnológico que está surgindo, ao mesmo tempo que a gente tem uma oferta maior de bens, produtos e serviços, né? Então, uma abundância maior em termos de recursos, a tendência é que não haja mais pobreza no mundo, tudo isso pode acontecer. A IA ela vem nessa esteira de promover tudo isso, mas também tem esses riscos que você falou agora. Na verdade, se nós pudéssemos aproveitar todo esse desenvolvimento tecnológico, as pessoas teriam mais tempo para poder interagir umas com as outras. E aí volta no início do nosso bate-papo aqui, de como as pessoas se prendiam à rotina com um comunicador de rádio, depois com um comunicador de TV, rádio e TV, que permaneceu em casa muito mesmo. tempo. Em casa, a hora da janta, todo mundo na mesa. A hora do almoço, todo mundo na mesa. Hoje não, hoje tem uma televisão em cada quarto e cada um leva a sua comida para o seu quarto. Isso quando não está na mesa junto, anda no celular ali. Então, dentro da mesma casa nós estamos falando, né? São vários universos comunicando para o WhatsApp. Dentro da mesma casa. Ou então, quando a gente vai para algum barzinho, você repara que as pessoas, tem lá 4, 5 pessoas na mesa. Eu já vi, já desse flagrante, das 5 estarem conversando no celular, em vez de estar ali trocando uma ideia. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que se policiar nisso. Tanto que existem hoje alguns lugares que você vai, que as pessoas pedem, né? Olha, pessoal, nós viemos aqui para trocar uma ideia. Eu já fui em festas assim. Tem como vocês deixarem o celular aqui? Daí põe numa cestinha lá, aí quer dizer, você começa a interagir. Então existe um movimento já querendo e percebendo isso, né? Essa necessidade e essa falta de comunicação. Aí veio a pandemia também. Com esses 2 anos da pandemia, nós ficamos ainda mais reclusos em casa.
né? Muitas pessoas trabalharam online, enfim, por causa da pandemia. Esvaziaram as ruas e nem todos voltaram até hoje, né? Porque acharam uma nova modalidade de trabalhar home office. Mas, ao mesmo tempo, é bom, claro que é, você não precisa sair de casa para ir para o trabalho, para voltar, aquele tempo que você perde, mas, ao mesmo tempo, você também não está em comunhão com as outras pessoas, não está ali conversando, não está fazendo amizade, não está desenvolvendo, né, a sua personalidade, enfim. Então, eu acho que existem vários pontos nisso aí para ser revisto, porque a tecnologia, ela anda a 50 mil por hora, e a gente está andando a 50, né, Sérgio? É verdade. Isso me fez pensar em algumas coisas que eu também tenho refletido muito nos últimos anos, que é sobre como essas relações familiares vão se manter daqui para frente. Hoje fala-se muito que o principal desafio da medicina é controlar a epidemia de doenças mentais que está se espalhando pelo mundo, né? Então a depressão, enfim, a ansiedade, problemas que estão se alastrando por todos os países, e muito disso tem a ver com o excesso de informação que a gente tem hoje, né? Durante um bom tempo a falta de informação era um problema, a falta de alimento era um problema, então hoje você tem muitos países combatendo a epidemia de doenças ligadas ao excesso de alimento, como obesidade, hipertensão e diabetes, e as doenças mentais ligadas à ansiedade e depressão relacionadas ao excesso de informação. Então isso também tem muita relação com o que nós estamos falando no programa de hoje, que é a questão da comunicação social e seus impactos na cidadania. Você já falou que é contra a regulação e é a favor da educação, mas como comunicadores, como você e outros importantes na nossa região e no país, podem contribuir para a gente melhorar esses indicadores sem necessitar de uma regulamentação forçada por parte do governo? Olha, eu acho que nesse caso, a ABERT, né, no caso a Associação Brasileira das Rádios e Televisão, teria que fazer uma campanha. Eu acho que teria que partir desses órgãos, né, que conseguem concentrar mais pessoas, o próprio sindicato. Os sindicatos, eu acho que os sindicatos poderiam fazer esse papel, né, de aglomerar justamente os seus profissionais para todos analisarem o que está acontecendo, onde nós poderíamos melhorar isso, não deixar na mão de um grupo ou quem seja lá quem for, que foi escolhido para fazer isso, né? Que é o que está acontecendo hoje. O STF vai lá, olha, a partir de hoje vai ter uma agência que o governo vai contratar para poder regular as redes sociais, mas não foi debatido. Quer dizer, o que o povo acha disso? O que as pessoas acham disso? Então estão se apossando da vontade do povo. E esse não é o contexto, né? Poxa, a gente vota ainda para entrar as pessoas lá. Se a gente não votasse, tudo bem. Mas existe o voto, ou seja, você escolhe os seus representantes. Então, no caso, o que está faltando é uma conversa aberta, ouvir as pessoas, ouvir a população, porque eu tenho certeza que chega a um consenso, sim. Agora, do jeito que está sendo feito, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, como é que você vai regular uma rede social hoje? Fala para mim, se tem mais movimento hoje dentro de uma deep web do que numa internet normal. Verdade. A internet normal é 10% da internet. É a borda, né? Agora, o fundão lá, onde está tudo de ruim, isso aí ninguém regulamenta. Então, acho que teria que começar lá de baixo para chegar em cima, se é o caso. Nos porões. Vai regulamentar o que já é o melhorzinho? E o pior, como é que fica? Vai continuar. É sempre aquelas maquiagens, né? O pessoal faz sempre aquelas perfumarias, né? Estamos dizendo. Agora, veja, você falou de democracia. Para muita gente, com esse avanço da IA, voltando a falar de IA aqui, e redes sociais comandadas por inteligências artificiais, outras tecnologias, inclusive, que modificam e criam filmes falsos, como nós vamos falar em democracia diante de um risco desse tamanho? Será que a democracia está com os dias contados? Isso é uma democracia induzida, né? Cá entre nós. É algo para a gente ouvir e achar que é aquilo. Mas a gente sabe que não é isso, né?
Além de que, Sérgio, eu acho que a gente já vem, eu acho que esse é um momento, né, que o ser humano, com a internet, está tendo, que nós nunca tivemos. Porque se você parar para pensar também, comparar com o passado, nós tínhamos ali uma Rede Globo, nós tínhamos um jornal Estado de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, aqui em Santos o jornal A Tribuna, que é centenário, e o que mais? Então, quer dizer, o que eles falavam é o que era. Hoje não, hoje a gente tem como debater. Então o que está faltando hoje é o ajuste do debate. Porque hoje nós vivemos uma polarização que atrapalha muito esse debate, né? Hoje as pessoas não debatem, elas se batem, né? É diferente. Então eu acho que está faltando esse ajuste aí, né? Que entra aquela questão lá de trás, o respeito, que não tem. Se tivesse o respeito, eu acho que a gente já teria estaríamos mais adiantados nesse contexto, né? Do debate. A gente pode entrar até um pouquinho na política em cima disso, né, Santiago? Você é pré-candidato a vereador, já fez uma tentativa. Você, na primeira tentativa, conseguiu quantos votos? Arredondando, 900 votos. Uma boa votação. Na primeira tentativa. E saiu por qual partido na época? Saí pelo Podemos, que é o partido que eu estou até hoje. E está até hoje. E aí virou suplente. O Podemos fez quantos vereadores? Na época, 2 vereadores. Fez 2 vereadores, o Fabrício e o Fábio Duarte. O Fábio Duarte, que era do Podemos. Agora isso, agora está no PL. E o Fabrício foi para... Fabrício continua no Podemos e hoje é o presidente do partido. Então, hoje a gente tem a possibilidade de poder fazer até 3 cadeiras. Ou, se pensar até mais abusadamente, 4 cadeiras. Podemos estar na base do atual governo, né? Como é que você está vendo a administração do Rogério? Olha, a administração do Rogério, eu não vejo a administração só do Rogério, eu vejo um contexto. Que isso tudo que está acontecendo em Santos hoje, na minha opinião, está sendo desenhado já há muitos anos. Acho que desde a época do Papa, né, se não me falha a memória, que estava sendo desenhado, quando o Paulo assumiu, a questão do centro turístico, a questão do VLT, que já se falava naquela época, a questão do mercado municipal, a questão das reformas, quer dizer, enfim, das obras todas, né? Da entrada da cidade, da drenagem da entrada da cidade, as estações de bombeamento. Tudo isso é algo planejado lá atrás, se você parar para ver. E que hoje está sendo realizado. Então, hoje, com o governo Rogério, eu vejo que ele passou por uma pandemia, foram 2 anos de pandemia, né? Ele pegou pelo menos 1 ano e pouco dessa pandemia, teve ali algumas posições duras que ele teve que tomar como prefeito, como líder, que é o que a gente espera. A gente vota na pessoa porque a gente confia naquele momento. Foram decisões inéditas para qualquer prefeito do Brasil, porque nunca teve uma pandemia, nunca parou o comércio, nunca parou tudo. E mesmo assim ele consegue hoje trazer aquelas reformas e aquelas obras que estavam prometidas lá atrás. Então hoje a gente vê a cidade em obras, porque é um acúmulo, né? Eu acho que existia um acúmulo. Não ficou só na promessa, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo hoje a gente vê um Parque Valongo, que já foi inaugurado, né? Já foi inaugurado o Parque Valongo. A gente vê hoje um VLT, claro que essa obra... Amanhã, né? Amanhã que inaugura de fato, né? Esse programa está indo ao ar que dia? Dia 16? É verdade, é verdade. Então já foi inaugurado, né? Então você me corrigiu bem, tá vendo? É por isso que é bom, eu falo, você está com um profissional na tua frente, aí você fica aí pagando esses micos aí. Não é mico, Esse não. programa vai ao ar 16 de julho, estamos gravando no dia... 4 de julho. E a inauguração então é amanhã, que já foi, para você que está assistindo aí, já foi. Para você que está vendo agora o programa. Tá certo. Então a gente está vendo hoje uma cidade sendo formada, que Santos é uma cidade do porto, sempre foi porto, era caminhões por meio da cidade e não saía disso. E a gente via que quem ganhava com isso era o governo federal. E não ficava praticamente nada para a cidade de Santos, só o trabalho, né? Aquele trabalho braçal. E hoje a gente está conseguindo ver uma Santos sendo construída para o turismo, que é algo que a gente sempre sonhou. A gente sempre falou, poxa, por que Santos não é uma cidade turística como as outras cidades do Brasil? Né? E hoje a gente está vendo que essa construção que foi elaborada já lá atrás está sendo concretizada. Então, eu vejo, independente de ser o Rogério, eu poderia estar falando aqui da Rosana, da Thelma, de qualquer outro que de repente tivesse desenhado tudo isso e que a gente fosse ter esse resultado,
porque é algo que eu acho que é algo que o santista sempre quis. Com todos esses avanços bonita, aí, né? Por que você, as pesquisas, pelo menos até a data de hoje, né, dia 4 de julho, a Rosana ainda tem em alguns institutos uma vantagem bastante considerável. Por que você acha que a população está tendo essa percepção aí, no retrato desse momento, com tantas obras que estão sendo preparadas pela atual administração do Rogério? Olha, no caso da Rosana, Sérgio, eu vejo que é uma carência popular. Uma carência popular. Tudo isso começou com a Ponte dos Barreiros, que foi um vacilo total do governo do estado. Na época era dirigido pelo Dória, né, que ele falou que a ponte não era dele, que o prefeito de São Vicente na época era o antecessor do Caio Amado, né? Era o... Agora também esqueci o nome. Bom, mas não vem ao caso. Que também falou Pedro Gouveia, que também falou que não era dele, né? E deu essa brecha, ainda bem que deu essa brecha, para a Rosana ir lá e bater na porta do Bolsonaro, né? Ela na época era do PSB. Isso. Né? Era do PSB e ela, claro... E era oposição ao Bolsonaro. Era oposição, o partido de oposição, né? O partido do centro-esquerda. E ela bateu na porta do Bolsonaro e conseguiu, né? O Bolsonaro tem esse jeitão dele aí de servir, tanto que o Tarcísio fazia isso no governo dele, né? Como ministro da infraestrutura. E conseguiu essa verba porque ele se sensibilizou vendo os filmes das pessoas tendo que passar por uma ponte a pé, senhoras, enfim, e os motoristas tendo que dar aquela volta toda. E simplesmente porque a ponte não tinha dono. Então o governo interviu, o governo federal. Passou a verba, ela representou essa verba e fez a ponte. Resolveu o problema. No caso de Santos, eu vejo o seguinte, que a Rosana, o que me deixa com o pé atrás, é que ela até hoje, eu pelo menos não sei, como que é a Rosana gestora. A gente sabe que ela é uma pessoa que corre atrás, foi atrás da ponte e conseguiu. Mas nesses 6 anos dela como deputada federal, o que ela trouxe para Santos? Trouxe a ponte, trouxe lá o barco, né? A prova de bala lá do porto, para fazer a vigilância do porto, as verbas parlamentares, né, que os deputados trazem, mas eu não vi algo a mais, né? É isso que eu digo. Se você comparar, por exemplo, eu estou falando friamente, pelo que eu vejo, hein? Não questão de partido aqui, mas se você vê um Paulo Alexandre, que está há 1 ano como deputado federal, ele trouxe muitos recursos para Santos que nós não tínhamos. Esses armazéns mesmo que foram feitos no Parque Valongo, era algo que Santos queria. Ele, como prefeito, não conseguia trazer. Ele, como deputado federal, conseguiu no seu primeiro ano. Então fica a minha pergunta, por que já não tinham conseguido isso antes? A Rosana, eu vejo que ela é uma boa gestora num contexto Baixada Santista, para as 9 cidades da região metropolitana. Ela é uma excelente deputada federal. Porque o Vale do Ribeira, por exemplo, o Vale do Ribeira estava órfão, nunca teve um deputado que agarrasse, abraçasse o Vale do Ribeira. E hoje tem a Rosana, o Litoral Norte também a mesma coisa, a Baixada Santista em si também amparado. Agora, com a saída da Rosana ou com a saída do Paulo, sendo que o Mourão já anunciou que vai ser prefeito de Praia Grande mais uma vez, e com certeza vai ser, como é que vai ficar a nossa representação na Baixada Santista? Com um deputado só? Quer dizer... E os rumores de que o Paulo pode decidir por disputar no lugar do Rogério, isso você acredita? Eu não acredito, não. Eu não acredito. Até pelos números da pesquisa que eu vi, eu estou me colocando no lugar deles, porque mesmo a Rosana tendo uma certa vantagem, você vê que fica ali no empate técnico, né? Então, eu acho que iria para um segundo turno, vamos dizer assim. Não é algo avassalador, né? Vai levar no primeiro turno. Acho que se fosse levar no primeiro turno, o Paulo já teria anunciado que ele sairia. E eu até acho bom que ele não saia, porque nós vamos precisar de deputado federal. Porque fica a pergunta aqui, se a Rosana sai ou se o Paulo sai, quem que são os suplentes deles?
Esses que vão assumir. Mas só um pode assumir a prefeitura, né? Se o então, se exato. Paulo sai, ela continua. Mas a gente perde uma representação. Perde representação. Se ela vencer, a gente perde um. Se ele... Exato, vai ficar com um só. Se o Rogério vencer, aí continua os dois em Brasília. Exatamente. A minha torcida é essa. A minha torcida particular é essa. É para que não percamos esses dois deputados federais. Porque eu, particularmente, fiz campanha de deputado federal para a Rosana, para o Paulo Alexandre e para o Mourão. E eu vejo que hoje nós não vamos ter o Mourão. O da Cunha eu não falei, nem falei porque eu nem sabia que ele ia sair para o Santos, né? Mas o Mourão a gente já perdeu, o da Cunha também, praticamente, né? Está todo embolado. E agora vai ficar o Paulo e a Rosana. Quer dizer, não resolve. Se tiver o Paulo e a Rosana como deputados federais, a Baixada está bem representada. Agora não podemos perder nenhum dos dois. E a atuação do Podemos? Como é que você está vendo no cenário estadual e nacional? O Podemos está na base do governo federal, está na base do Lula, está na base do Tarcísio de São Paulo. Como é que está o Podemos? O Podemos é aquele partido de centro, né? Eu até tomei muito cuidado para escolher. Ele tem personagens que estão mais à esquerda, tem personagens que estão mais à direita, né? Um personagem que é direita, que não está nem lá mais, é o Dallagnol, o próprio Dallagnol, lá do Paraná. Ele era do Podemos. Mas agora está no Novo, né? Eu não sei se já mudou de partido. Eu acho que ele foi para o Novo. Então, ele, quando foi eleito, ele era do Podemos, né? A gente vê... Quem ainda está no Podemos é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, né? Ele foi para o Podemos também. Agora, eu acho que ele não está mais no Podemos, está no União Brasil, se não me falha a memória. Ele foi para a União Brasil para disputar a presidência. Acho que ele voltou para o Podemos. Eu não sei, vamos consultar. Dá uma consultada aí, porque nem eu sei. Os caras dançam tanto, né, Sérgio? Que é complicado. Disputa do Senado, União Brasil, o Sérgio Moro. E o Podemos, presidência. Então acho que ele continua no União Brasil. Acho que é isso aí. Tá. Está no União Brasil. Mas independente disso, né? Aquele cuidado que eu tomei de escolher um partido centro. Porque eu acho que para você ser um legislador, como é o caso de um vereador, você não tem que ter lado. Você tem que governar para a cidade. Como eu acho também que qualquer prefeito, ou tanto o próprio Rogério, como a Rosana, caso ganhem, eles vão governar para uma cidade, né? Mas a gente sabe que esse negócio de representação de dois lados, como um cara que eu sou fã é o Tarcísio, porque ele consegue andar nos dois lados, ele consegue andar do lado do Lula, ele consegue andar do lado dele, do lado do Bolsonaro, e sempre agradando os dois lados. Então esse para mim é o gestor, esse é o político de carteirinha, aquele cara que sabe andar. Porque aquele negócio, né, Sérgio? Por exemplo, eu não gosto do Lula, mas hoje ele é o presidente da República, né? Eu acho que um candidato tem que pensar assim, se eu não gosto do Lula, eu não vou governar por causa do Lula, não vou governar para a esquerda. Está errado, ele é o cara do cheque, ele é o cara que assina o cheque, como é que você não vai governar para a esquerda? Então uma coisa que eu até admiro no caso do Paulo Alexandre é isso, de ele conseguir ir para a direita, para a esquerda e sempre estar trazendo recursos para a cidade. Eu acho que o intuito é esse, né? No estado de São Paulo, você falou que o Podemos ele figura na base do Tarcísio também. Numa bola dividida aí, qual é a tua previsão? Se isso começar a funilar para uma candidatura, sei lá, do Tarcísio indo para a disputa da presidência com o atual governo federal, você acha que o partido, claro que você não fala pelo Podemos, quem fala é Renata Abreu, que é presidente nacional, exato, né? Mas você apostaria que o partido caminharia em qual direção? Olha, se a eleição fosse hoje, eu acho que o Tarcísio deveria ser o candidato, pela inelegibilidade do Bolsonaro. E te falo mais, se o Bolsonaro tivesse elegível hoje, eu ainda apostaria no Tarcísio, justamente por isso. Você acha que nessa ida do Tarcísio para uma disputa com o Lula no segundo mandato, o partido tenderia a apoiar ele ou não? Ou ficaria na base do governo como está hoje? Não, apoiaria. No caso o PL, os republicanos, apoiaria ele. Com certeza. Não, mas o Podemos está na base do Tarcísio. É o Podemos que eu estou me referindo. Continuaria. Foi o que aconteceu na eleição aqui passada. O Podemos apoiou, na época, o Paulo Alexandre, que veio o Rogério, e ainda continua apoiando. Então, quer dizer, é uma posição.
É isso que eu acho legal, ter uma posição, né? Claro que se a pessoa pisar na bola, você pode trocar de lado. Mas se tudo está andando, não tem o porquê, né? Não pelo meu gosto pessoal. Isso aí não, eu acho que é isso que o brasileiro também está começando a analisar. Já está começando a entender, né? Como é que é como é que é o teatro das tesouras, né? A gente já está começando a entender, isso aí é muito bacana. Por isso que eu falo do Tarcísio, porque o Bolsonaro ele teve uma missão, ele mesmo fala, né? De trazer o patriotismo, os valores, enfim, tudo de volta. Ele conseguiu isso, ele conseguiu, ainda consegue. Qualquer lugar que ele vai é cheio de gente, por causa do Bolsonaro. O brasileiro tem muita identidade com esses valores que ele tanto fala, que é o que o brasileiro gosta. Eu acho que já resolveria todo o papo que a gente teve aqui, né, se a gente seguisse isso. Com respeito às outras ideologias, claro. Mas no caso do Tarcísio, ele é um cara que consegue costurar tanto na direita quanto na esquerda e governar, e é um cara de realização. Então eu vejo o Tarcísio hoje como o cara mais preparado para ser o presidente do Brasil. Na nossa região, Santiago, você acredita que a população está começando a compreender o papel de um vereador, quando a gente fala em comunicação, do próprio Poder Legislativo, as campanhas, as chamadas período regulamentar, né, de campanha? Ou a gente está ainda com aquele sentimento de que isso é uma coisa desnecessária? Como é que você está vendo esse momento hoje da população na sua relação da comunicação com a propaganda política? Olha, no meu caso, para todo mundo que eu falo que eu sou um pré-candidato, eu vejo uma surpresa positiva, né? Poxa, que bom, que legal, precisamos de pessoas como você. Então, isso não é uma ou duas pessoas, são várias. E eu fazendo um levantamento da minha pessoa, através de algumas pesquisas que a gente faz, né, aquelas mais caseiras, né, que servem para a gente nota que o meu nome hoje não tem rejeição. Então, isso aí já é um ponto muito positivo. E, de repente, é uma pessoa que não desagrada. Ao mesmo tempo, o santista é muito politizado, não é de hoje, a cidade toda é muito politizada. Eu acho que essa cultura, porque hoje nós tivemos uma eleição aí que 70% das pessoas não escolheram o vereador. Então, quer dizer, é um número muito alto, só 30% é que foi para a urna sabendo em quem votaria para vereador. Então nós temos aí uma lacuna muito aberta. E o que é isso aí? Será que a informação não chega na pessoa? Claro que chega. Eu acho que é falta de novidade. É falta de nome, é falta da mesma coisa, sabe? Vamos sair dessa mesma coisa, é o melhor da mesma coisa sempre, que não acontece. Por isso que a minha proposta hoje, como presidente da Sociedade de Melhoramento do José Menino, é realizar. Então a gente consegue realizar, e hoje numa Sociedade de Melhoramentos a gente está conseguindo fazer muitas coisas que vereadores não conseguiram fazer no bairro. Então isso aí já é uma prova de que dá certo, né? Então você, como um pré-candidato, anunciando seu nome, você já consegue passar uma mensagem. Não é uma pessoa que está chegando por chegar para ver se vai dar certo. Olha, se eu entrar, vou ver o que eu consigo fazer. Isso aí o pessoal não quer mais. Então o que está faltando é justamente dos candidatos mostrarem que é possível ser feito alguma coisa antes deles entrarem. Porque esse negócio de falar mal, olha aquele buraco, tá vendo? Ó, cheio de água suja, ó o mosquito da dengue. Isso aí o povo não quer mais. Isso aí o povo vê todo dia, quando você vira a esquina, você vê um buraco, vê uma... Nunca a cidade vai estar 100%, qualquer cidade, independente de qual seja. Isso o povo não quer. O povo quer o quê? Solução. Você vai entrar lá, você vai fazer o quê? Me prova que você faz. Então está faltando isso. Então a gente, graças a Deus, está conseguindo ir por essa linha. Santiago, nos últimos minutos da nossa transmissão aqui, eu queria que você pudesse usar agora esse espaço para falar um pouquinho das suas principais ideias, das suas plataformas, o que você gostaria de ver acontecendo na Câmara, enfim, aquilo que são as suas prioridades, considerando que você é um cara da comunicação, e esse foi o tema do programa de hoje. Bom, no meu caso, tenho tantas ideias, né? Mas uma que eu acho que seria uma ideia muito eficiente para um projeto de lei seria a creche do idoso.
Porque nós temos hoje uma cidade com muitos idosos, é uma cidade praticamente de idosos. A gente não tem uma creche para idosos. E acho que a maior agonia das pessoas, quando tem um pai, uma mãe, que precisa de ajuda, e você como filho, querendo dar essa ajuda e não tendo condições, e tendo que trabalhar, é deixar o seu pai e sua mãe largado, né? Então a creche do idoso, eu acho que seria uma ideia para iniciar, para a gente poder fazer justamente essa prestação de serviço, né, junto com a prefeitura, junto com os órgãos competentes. Não é uma ideia que eu tenho certeza que seria aprovada por um vereador, né, teria que ter um contexto maior, fazer um pedido de estudo, algo assim. Mas você sabe que isso é uma ação que depende do Poder Executivo, né? Isso. Exato, então, é isso que eu estou te falando, porque quando tem dinheiro no meio, porque tem gasto, né? Então não compete ao legislador, não compete no caso, o vereador. Mas o vereador ele pode dar um pulinho mais para frente. Ele pode propor. Ele pode propor, exatamente. Pede um estudo, faz uma aproximação, por exemplo, com uma Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Faz uma aproximação com uma Secretaria de Cultura, né? Então, quer dizer, com uma Secretaria de Saúde, dá para fazer isso e dá para propor. Eu acho que seria uma ideia que viria muito a calhar, né, para o público santista, porque muita gente hoje não tem com quem deixar o pai ou a mãe, que é idoso, para poder ir trabalhar. Essa seria, então, uma das prioridades de um eventual mandato seu na próxima legislatura? Uma das prioridades. Um outro pedido, né, porque eu assumi a Câmara em 2 sessões. Foi numa terça e numa quinta-feira, então foi uma semana como vereador. Eu consegui, nessas 2 sessões, ter 19 indicações e 2 projetos de lei aprovados pela Câmara, né, faltando a sanção aí do Executivo. Então ali eu vi que dá para fazer muita coisa. Um dos pedidos de estudo foi justamente o banheiro no VLT. Por que as estações do VLT não têm banheiro? E a que está sendo construída agora pelo governo do estado, mais uma vez sem banheiro. Então, quer dizer, fazer esses pedidos, isso é para a população. Aí vai até de encontro a isso que eu te falei, né? Uma cidade de senhores e senhoras, não tem banheiro. O ônibus de plataforma baixa, por que nós não temos um ônibus de plataforma baixa? Nós já tivemos. O ônibus elétrico hoje é o único que é a plataforma baixa. O que é um ônibus de plataforma baixa? É aquele que não tem degraus para subir. Porque o ônibus hoje que nós temos é aquele de carroceria de caminhão. Pô, é brincadeira. E a senhora ou o senhor, quando vai subir, tem que fazer rapel, tanto para subir quanto para descer. Olha o perigo, né? Então, por que não temos um ônibus de plataforma baixa para você já entrar no ônibus no nível da rua? Então, são detalhezinhos que faz a diferença. E a gente tem que pensar, a gente tem condição de fazer isso. Então mais ou menos essa a ideia. Só ter um pouquinho de carinho, de carinho, zelo, né? Exato. É isso aí. Santiago, eu quero te agradecer a tua participação então aqui, acho que foi um papo bem bacana, né? Contar um pouquinho da tua história, o que você pensa sobre temas do momento, temas que estão aí nas pautas de todos os canais, os programas, e permitir que a população santista pudesse saber um pouquinho mais das tuas propostas para um eventual mandato na Câmara. Viu? Bacana, Sérgio. Só tenho a agradecer o convite, desejo a você muito sucesso também. E se Deus quiser, né, dentro desse nosso novo projeto, eu costumo dizer que Deus faz as coisas certas. Se eu não entrei da primeira vez por pouco, é porque Deus não queria, e hoje eu me sinto muito mais preparado para poder exercer a função de um legislador. Me preparei nesses últimos 4 anos, ainda mais. Então eu tenho certeza que dessa vez vai ser para poder fazer alguma coisa para a cidade de Santos. Legal. E eu também te desejo boa sorte nessa jornada e que dê tudo certo, né? E que a população santista ganhe um bom representante. Bacana, Sérgio. Obrigado. No Legislativo. E a você que nos acompanhou em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, hoje falando sobre comunicação social e seus impactos na cidadania, falamos com um comunicador, um jornalista experiente, locutor, muitos anos de profissão, a sua visão sobre a educação, a segurança, a saúde, enfim, tecnologia. Espero que você tenha gostado do programa e se gostou, curta, compartilha, comenta, divulga para os seus amigos. Você sabe que no Protagonismo Cidadão é assim, aqui o governo é você.
Até a próxima semana.